Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, se inscreva no meu canal alternativo, porque lá tem mais engajamento, o YouTube gosta mais dele, então ele está tendo vídeo praticamente todos os dias. Se inscreva lá, ele se tornará futuramente o nosso canal principal, tem o link na descrição para você que está no meu canal principal, tá? E hoje vamos ter a aula aqui do padrão ave migratória de alta, ou Bullish Homing Pigeon, não sei se é assim que se pronuncia, e é um padrão de candlestick de alta, tá? Então vamos aqui então começar aqui com a aula dele. Tem um link na descrição do vídeo da página oficial do curso de candlesticks com todas as aulas avançadas sobre todos os padrões. A lista de todos os padrões alternativos vai estar tudo lá. Se não estiver lá, vai estar futuramente. Então, acesse lá a nossa página. Bom, então vamos lá. Padrão altista, não só a ave migratória de alta, mas qualquer outro padrão. Se ocorrer um padrão, ele fará um movimento de alta. Pode ser um movimento de alta curto, porque a tendência é de baixa. Então, os movimentos altistas tendem a ser pequenos. Ou pode ser um movimento gigantesco para dar continuidade para uma tendência de alta. Ou um movimento que servirá como reversão da tendência de baixa. Ou seja, vai depender do contexto para você calcular o que esse padrão ele pode gerar no mercado. Então, só revisando que todo padrão de candlestick de alta depende do contexto. O contexto vai ser determinado por outras ferramentas, por outros padrões técnicos de preço, etc., que não são os candlesticks. Então, os candlesticks sempre serão um complemento. Eles sempre dependem de um contexto que será determinado por outras ferramentas. Nunca o candlestick determina o contexto do mercado. Mas, o padrão ave migratória de alta, quando ele ocorre, ele vai gerar um movimento de alta. O primeiro ponto. O padrão ave migratória de alta, ele é um padrão que ele se caracteriza por iniciar em um fundo. Tá? Então, o que é um fundo? Após o movimento de alta, o fundo ele começa quando ele rompe a mínima o fundo ele vai ocorrer em uma onda de baixo. Então, a gente tem que saber quanto que começa uma onda de baixo. Então, no rompimento da mínima de um dos candles que está fazendo uma onda de alta, ou seja, candles que está fazendo novas máximas em relação aos candles anteriores. Então, quando rompe a mínima de um dos candles que está fazendo essas máximas, que está formando essa onda de alta, começa a onda de baixo. Então, se está numa onda de baixo, o fundo ele vai ser caracterizado por algum sinal. A ave migratória de alta e outros padrões de altas vão ocorrer em ondas de baixo, em um certo ponto dessa onda de baixo, preferencialmente próximo de um suporte ou de uma área que denota que é um suporte, denota o contexto indica que vai ser um fundo ali, mas sempre numa onda de baixo. Então, o começo de uma onda de baixo começa nessa característica do preço, tá certo? E vamos aqui então para a descrição. Numa onda de baixo, ocorre um Marobozu, que é esse candle cheio, com sombras pequenas. Aqui no exemplo não tem sombras pequenas, mas se tiver sombrinhas assim não tem problema. E esse candle cheio ele é na forma de retangular, porque pode ser um candle cheio. Ele pode ser um candle cheio aqui na forma de quadrado. Mas ele tem que ser na forma retangular para ser um Marobozu negativo. O que o Marobozu negativo é? Um candle de força. Quando ocorre um Marobozu negativo, ele indica a força para continuar o movimento de baixo. Então, se eu tenho um movimento de baixo, ocorreu o Marobozu, ele indica a força para continuar a queda. Ele indica a força para continuar a queda. Então, os próximos candles têm que ser coniventes com essa probabilidade. Tem que ser candles ou mais Marobozus ou candles com corpos grandes, justificando o Marobozu que ocorreu ali, que indica continuidade. Porém, se ocorre um candle cuja direção e força que ele aponta, com base na probabilidade e na psicologia que ele aponta,
ele denota, por contrário à direção e força do Marubozu, por exemplo, a gente tem um Marubozu gigante, né? E daí você tem ali por exemplo, abriu com um gap, mas daí subiu e fechou, né, com mais ou menos aí 70%, 30% do corpo aqui, formando uma linha de perfuração, né? Ou se viesse até aqui seria o engolfo de alto. Então é um outro Marubozu, onde o seu posicionamento indica pela psicologia, já expliquei esse padrão de força extremo contra o padrão de baixa, que indica a continuidade da baixa. Então gera-se uma indefinição do mercado que leva o preço a subir. Então a ave migratória de alta, ela também começa com o Marubozu indicando que vai cair. Mas isso é cancelado por um candle de indefinição. E qual é o candle de indefinição aqui no caso? A gente tem o exemplo do árame de fundo, né, que ele abre com um gapzinho aqui, né? Vou colocar amarelo aqui mesmo, tá? Daí ele sobe e fecha com um candle de indefinição, um spinning top, etc. O primeiro que em relação ao fechamento ele abriu com gap. Segundo que ele fechou positivo. Terceiro que ele gerou, fez sombras superiores e inferiores que caracterizam o candlestick spinning top, que é um candle de indefinição. Mas só esse gap aqui já indicou uma força compradora para tentar desenvolver um movimento altista, e a indefinição ela contraria a psicologia de força vendedora extrema para continuar, designada por esse Marubozu. Só que nesse caso, ao invés de fazer um árame de fundo, que é um candle positivo, ele faz um candle negativo de indefinição, que é um spinning top negativo, né? Então você tem o Marubozu depois da queda lá, né? E daí você tem o gapzinho e abre mais acima do árame de fundo. O árame de fundo ele tem um gap, mas ele é menor porque ele começa aqui, né? Mas a ave migratória de alta, o gap é lá em cima, só que cai. Porém, gera a indefinição caracterizada pelas sombras superiores e inferiores. E é um candle negativo, mas é um candle de indefinição. Então a gente sabe que o candle de indefinição martelo positivo, ele tem, o martelo negativo também tem similar poder de indefinição que o martelo positivo. Claro que o martelo positivo é muito mais forte, pela própria psicologia de formação dele. Nesse caso, é um candle de indefinição que vai contra a psicologia do Marubozu, que designa um movimento de baixa mais vai continuar, né, que a dimensão vai aumentar depois do Marubozu. E daí ocorre um candle com contrariedade. Ah, mas é um candle negativo. E por isso ele é um candle que se caracteriza por ser mais fraco do que o árame de fundo. Não necessariamente. Porque existe uma característica aqui em relação ao gap. Você tem aqui no árame de fundo, em relação ao fechamento, você tem um gap mais curto da abertura do candle. Então, assim, você tem um gap em relação ao fechamento, né? Tem um gap aqui, é uma coisa. Você tem um gap ali em cima, é mais forte a pressão compradora. Então, esse gap aqui ele é maior porque ele é lá em cima. A abertura é um candle negativo, ele cai depois. Né? Fecha aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Mas, embora seja um candle de indefinição negativo, o spin top negativo, que é inferior na indefinição contra o movimento de baixa em relação ao candle positivo, mesmo assim, aqui ele se torna tão poderoso contra o árame de fundo porque houve essa característica do gap ser maior. Então a pressão compradora ela tentou explodir num nível, numa dimensão maior de gap. Porque a psicologia que indica a pressão compradora é o gap em relação ao fechamento, em relação à abertura. O árame de fundo é a mesma coisa. Fechamento do Marubozu com a abertura aqui do candle de indefinição. Então, nesse caso, acaba tendo um valor equivalente ao árame de fundo, ou similar.
certo? E ele tende, portanto, a gerar esse movimento autista, tá? Certo? Então a gente tem essa a característica aqui desse candlestick. Então vamos agora para o seguinte, pessoal. Descrição e psicologia que a gente falou aqui, tá? Justificando o porquê que o padrão ele é autista. Então ele tende a fazer um movimento de alta, mas vai depender do contexto. Pode ser uma reversão de tendência, pode ser uma continuidade de tendência de alta, pode ser o começo de uma tendência de alta. Vai depender do contexto, né? E agora a gente tem as variáveis desse padrão e nós temos essa característica aqui. O que torna esse padrão mais poderoso? Quanto maior o Marubozu. Então assim, eu tenho esse Marubozu desse tamanho e tem uma indefinição que ocorre aqui, indicando que está cancelando a pressão vendedora designada por esse Marubozu para continuar. Então vai ser cancelado isso aqui para bombar lá para cima, tá? Se o candle de Marubozu ele é maior ainda, então, se existe, ele tem mais força para designar uma tendência de um movimento de baixa maior. Se ocorrer a indefinição após ele, designando que está cancelado esse movimento baixista para continuar, esse padrão é mais forte, porque eu tenho um Marubozu maior, que indica a maior probabilidade de cair, e é cancelado essa probabilidade por essa indefinição. Então, quanto maior o Marubozu e posteriormente ocorrendo a ave migratória de alta, você tem uma probabilidade maior agregada a esse candlestick, né? Então, quanto maior o Marubozu, mais forte é o padrão, porque é um padrão mais forte sendo cancelado, né? Existe a tentativa de cancelamento pela pressão compradora, pela psicologia de formação desse candlestick aqui, o gap e tudo mais que eu já expliquei. Segundo candle com corpo menor e sombras maiores, mais forte é o padrão. Só que daí é o seguinte, tomar cuidado porque se ocorrer isso aqui, ó, o corpo menor, então quer dizer que um doji vai ser uma ave migratória de alta mais forte. Só que daí isso aqui é um arame de fundo na forma de doji. Que é chamado também como arame cruz de fundo, né? Arame cruz de alta. Então o doji, se for doji pernalta, né? O Dragonfly doji, Gravestone doji, qualquer um desses dojis aqui não vale porque vai ser um tipo de arame diferente. Ele é um arame, né? Qualquer um desses 4 que ocorrer equivale a um arame de fundo, tá? Então tem que ter corpo. Segundo o Kendo, ele tem que ter um corpo. Você tem aqui o Marubozu. Veja que aqui a gente tem um corpo quadrado, não é um retângulo que seria um segundo Marubozu, tem que ser na forma de quadrado. Mas aí você tem um quadrado ali um pouquinho menor. E sombras maiores, um spin top mais clássico maior. Mas poderia ser também sombras pequenas, mas o corpo mais pequenininho e sombras menores ali, igual a esse caso aqui, mas o corpo menor. Quanto menor o corpo, com sombras superiores e inferiores, maior é a indefinição, porque ele se aproxima de um doji. Em relação a spinning top e doji, o doji é muito mais forte no que diz respeito à indefinição, para gerar um movimento contrário ao movimento que vem ocorrendo. Movimento de baixo, ocorrer um doji, qualquer um dos dojis, formação de fundo para subir, o preço vai subir. Pode subir pouco, pode subir, reverter, bombar, dar um boom. Vai ter que determinar o contexto por outras coisas. Se for um spinning top na alta, formação de topo para cair. Né? Pode ser uma queda pequena ou gigante, depende do contexto. Então, quando o corpo do candle se aproxima do doji, ele começa a assimilar a psicologia de indefinição maior do doji. Então, ele acaba sendo mais forte do que o padrão clássico. Né? Por conta dessa característica da psicologia da deformação do candle, tá? Então, corpo menor, mais forte é o padrão. E ambas as situações, ou seja, eu tenho um corpo gigante, Marubozu gigante, e você tem lá o corpo menor, né? O corpo ali menor, tal, sombra aí menor.
Outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, eu vou colocar depois, é porque as aulas são feitas como se fosse ao vivo, tá? É quando esse gap é maior. Tá? Então a gente tem um gap nessa dimensão. Se o gap for lá em cima, abriu aqui em cima, fez o spinning top aqui, é uma ave migratória de alta mais forte ainda. Então, quanto maior for o gap, maior é a representatividade da ousadia da pressão compradora para tentar reverter, cancelar essa psicologia de venda extrema do Marubozu negativo. Então, se tiver essa condição, mas essas duas aqui que eu falei, né? O primeiro corpo maior, né? O gap gigantesco lá para cima, quase pulando, dando um chute de alta. Aí ele abriu, fechou aqui, mas o corpo é pequeno. Sombras pequenininhas. Se a sombra for maior ainda, melhor ainda. Esse é um padrão ainda fortíssimo. Ave migratória de alta variável da ave migratória de alta, mais forte ainda do que o padrão, do que os outros padrões ali clássicos. Só que eu esqueci de colocar aqui nessa correria aí que eu tô fazendo e, né, já fiz o vídeo até aqui e vai ficar assim mesmo, né? Lá no site, lá quando tiver todos os esquemas de candlesticks que eu vou colocar, aí eu vou colocar certinho lá, claro, né? Mas está explicado, tá? Então, se tiver essas três condições, o padrão fica ainda mais forte, tá? Agora, pessoal, a gente tem que analisar o seguinte, né? As variáveis aqui, a gente já falou praticamente todas as variáveis, a gente falou aqui, falamos sobre todas as variáveis, tá? E a gente tem o seguinte, né? O padrão de alta vai gerar uma alta. Se for numa tendência de baixa, caracterizada por topos e fundos descendentes, regida por uma resistência que sustenta essa tendência de baixa, então o preço tende a voltar a cair, né? Então, quando ocorrer nos fundos, a ave migratória de alta tende a fazer uma correção pequena, tá? Porque é topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa nesse contexto. Então não compensa operar comprado nessas condições, porque movimento pequeno não compensa. Não vai gerar uma tendência de alta. Se você opera a tendência, não serve. E daí ocorre aqui um contexto de enfraquecimento da tendência de baixa para gerar uma correção forte contra essa resistência. E daí ocorre a ave migratória de alta. É um estopim de fundo para gerar esse movimento de alta e desencadear esse ABC para cima. Toda tendência de alta faz isso. Você tem que ter uma metodologia. Eu tenho a minha metodologia para determinar essas coisas. Então, a ave migratória de alta serviria como ali uma ignição para acertar esse fundo. Então, tudo vai depender do contexto, né? Se reverteu para a tendência de alta, está no começo da tendência de alta, no fundo ocorreu a ave migratória de alta, é um ponto de compra para início de tendência de alta, porque o contexto indica que é o início de tendência de alta, determinado por outras ferramentas, né? Se já está numa tendência de alta regida por um suporte, né? E daí nessa tendência de alta já está evoluído, e daí ocorreu uma ave migratória de alta aqui, ele funciona como padrão de continuação, se o contexto indica que tem força para continuar subindo. Então ele vai servir como padrão de continuação da alta. Você pode até comprar mais aqui, ou se você comprou aqui, ocorreu o padrão aqui e o contexto é fazer novas ondas de alta, fazer novas bombásticas aí de alta, então esse padrão ele servirá como padrão de continuação, como confirmação do contexto de continuidade da tendência de alta, tá? E daí você tem o caso das correções. Nessas correções, se o contexto é de correção e não voltar para a tendência de alta, a ave migratória de alta aqui não vai servir para muita coisa para você operar comprado, porque será um movimento curto. E quando bater no suporte, que sustenta a tendência de alta, onde sempre quando bate no suporte tende, em certas condições, o preço voltar a bombar. E daí ocorre a ave migratória de alta, que também serve para você estar comprando pesado ali
se posicionando para longo prazo em ações ou fazendo um trade aqui, tá certo? E por aí vai. Então o problema dos livros dos candlesticks é que eles não explicam isso para você, né? Não adianta só ver os candlesticks. Tem que ter todo um contexto que tem que ser determinado por outras ferramentas que são primordiais. Sem essas ferramentas você não consegue operar os candlesticks. Mas com uma metodologia, uma estratégia que funciona e esse poder magistral de analisar os candlesticks em segundos, porque tudo que eu expliquei para você aqui, em questão de segundo eu determino, porque são 16 anos de gráfico, analisando o gráfico, até hoje eu vejo o gráfico. Eu tenho até que parar de ver gráfico, senão começa a enlouquecer de tanto que eu vi gráfico. Então eu não consigo ser day trader, por exemplo, eu não consigo mais ser, né? Eu não consigo ficar no computador direto, porque são muitos anos. Porém, eu tenho essa habilidade de, em segundos, determinar uma ave migratória de alta, suas variáveis, a sua potencialidade com base nessas variáveis que são a ave migratória de alta, mas em versões alternativas, e tem a mesma equivalência de poder da clássica, ou até superiores, conforme eu expliquei no curso. E esse nível magistral de identificar os candlesticks em segundos é tempo de estudo e prática com dinheiro real. Não adianta só ficar em simulação. Tá? Então, pessoal, para você ver a ave migratória de alta, como tem candlesticks que tem esse gapzinho, geralmente vão ocorrer em mercados que existe uma paralisação. Quando ocorre a paralisação do mercado de câmbio Forex, começa domingo e vai até sexta-feira. Então, de domingo até sexta-feira, às 20 horas, sexta-feira, e 20 horas, domingo abre, e fecha 20 horas, sexta-feira. Se não tem horário no verão, é assim. Se tem horário de verão, muda para 18 horas. Então, de domingo para sexta-feira, das 20 horas de domingo até 20 horas de sexta-feira, no Forex, no câmbio, no mercado oficial, que tem os gráficos nas corretoras de câmbio, provavelmente não ocorrerá. Porque tem gap. Se tem gap entre abertura e fechamento, o mercado tem que fechar. Mas de sexta para domingo pode ocorrer uma ave migratória de alta no Forex. Na bolsa, todos os dias o pregão fecha, então no dia seguinte pode ocorrer no gráfico diário a ave migratória de alta. Gráfico semanal, tanto do Forex quanto da bolsa de valores, pode ocorrer a ave migratória de alta. Agora o Bitcoin e as criptomoedas, o mercado oficial é 24 horas. As exchanges funcionam 24 horas nas criptomoedas. O mercado não fecha, é um mercado descentralizado, a maioria das coisas. Então não vai ocorrer direito a ave migratória de alta no Bitcoin, criptomoedas. Se couber Bitcoin, criptomoedas, não precisa se preocupar muito com esse padrão. Se ocorrer, vai ser muito raro, né? Muito raro, pode ocorrer, mas é raro. Então a gente está aqui na bolsa dos Estados Unidos, a MicroStrategy aqui, a gente tem um monte de gap aqui no semanal, no diário a gente vai ver gap porque o mercado fecha, né? Então aqui deu um gap de corte que tá... É um gap de corte aqui para continuar a tendência, deu um sinal Eagle aqui, né? Tem chance de fazer mais uma onda de alta aqui pelo meu método. Então é isso. Bom, Leandro Santos, por que você está ensinando essas coisas avançadíssimas sobre candlesticks? Tem gente que vende cursos de candlesticks por 5, 10 mil reais, prometendo que eu ficarei milionário, ganharei fortunas e vou fazer milagres no mercado financeiro. É o seguinte, meu amigo. Eu já expliquei aqui no curso, não adianta você saber o padrão de candlestick, você tem que ter uma estratégia que funciona. Para comprovar uma estratégia, não basta fazer backtest e sair operando. Você faz o backtest na simulação, vai para a realidade, verifica que na realidade, com pouco dinheiro, porque é um teste, você verifica na realidade que tem problemas. Vai ter que fazer backtest de novo, vai voltar para a realidade. Para você provar uma metodologia na realidade, 1 ano no mínimo de dinheiro real. Pouco dinheiro, porque é teste, mas tem que ser 1 ano, tem que ser longo prazo. Para você provar uma metodologia, tem que ser longo prazo. Nesse processo de tentar criar uma metodologia, 5 a 10 anos. George Soros demorou 5 anos para provar a sua metodologia. Eu demorei 8 anos para provar a metodologia Ultimate Eagle Signals. Tá? Então, eu ensino de graça.
E quem quer criar sua própria metodologia, aprende aqui no meu canal, no meu site. E 90% é as estatísticas, até mais que 90% vão fracassar, vão ficar 5, 10 anos tentando e fracassarão, perderão dinheiro. E haverá aqueles que, pelo meu conteúdo gratuito avançadíssimo, conteúdo técnico avançadíssimo que eu estou passando aqui, de Candlesticks, você não encontra isso na maioria dos livros. 99% dos livros de Candlesticks não tem nada disso que eu estou falando aqui. E você pode criar uma estratégia a partir disso. Tá? O que eu peço como ajuda para você é que você compartilhe o site e pronto. Tá bom? Para mim já tá bom. E eu vou estar ajudando você. Mas a maioria não vai conseguir. Tá? E tem a opção para as pessoas que não querem se arriscar a gastar 5, 10 anos e fracassar provavelmente, que é o destino da maioria, pode fazer um curso, um treinamento, que ensina uma estratégia que está comprovada. Ah, Leandro, mas quem fez isso que foi mega investidor? O Warren Buffett contratou Benjamin Graham, fez aulas com Benjamin Graham e ele usa ainda o método investidor inteligente de Benjamin Graham. Eu tenho um método que funciona e é comprovado já há mais de 16 anos que eu uso esse método, demorei 8 anos para comprová-lo. Você vai aprender esse método comigo. Então tem um curso de trade para swing trade, né, day trade também. Não recomendo muito day trade porque você vai ganhar menos, então swing trade, position e método de longo prazo, trade de longo prazo. Em todos esses mercados e nas criptomoedas tem um método fundamentalista para você criar a carteira e tem todo um metodologia de saída, entrada, como escolher um criptoativo que funciona, etc. E tem um método fundamentalista 100% para ações mesclado com o método de gráfico para você saber o timing certo para você comprar ainda mais barato, acertar quedas, evitar comprar nas quedas e comprar lá no fundão da queda. Então, esse curso tem a minha metodologia gráfica aqui para otimizar a compra e o método fundamentalista Benjamin Graham igualzinho o método Benjamin Graham. E tem o grupo secreto de sinais, tem os sinais de trade para todos esses mercados e tem a criptocarteira oficial com potencial de 10 a 30 mil % no longo prazo. Já fizemos 10 mil % em um certo token dessa criptocarteira e zeramos o risco em 4 anos de holding que a gente fez desde 2017. Né? Hoje está em andamento e está evoluindo também nossa carteira. Só que as fortunas são feitas no longo prazo. Você ganha de graça o grupo, se você comprar esses cursos, ou você pode comprar o grupo secreto aí separado, tá? E receber os relatórios, as instruções, etc. Todos os dias lá, com prioridade, trabalho 24 horas por dia, se tiver sinal eu vou estar passando. Então é isso, pessoal, links na descrição para fazer o meu treinamento, compartilhe aqui para ajudar no crescimento do canal e desse projeto. Muito obrigado, até mais.